Bom dia a todos, que todos estejam em paz. Hoje é domingo, dia 29 de março de 2020. Ainda enquanto não podemos nos reunir fisicamente, estaremos veiculando esta mensagem, a pregação do nosso culto de hoje, no grupo da igreja. Algumas pessoas receberão em vídeo, outras em áudio, dependendo da situação. Quero convidar a todos que abram suas Bíblias no Salmo 29. Salmo 29, versos 1 e 2, dizem assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, estamos diante da Tua Santíssima Palavra e lhe pedimos a Tua bênção sobre ela, Senhor. Que esta palavra, Deus, possa confortar-nos, dar-nos força, direção, iluminar os nossos caminhos. Eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados e com todo respeito e reverência lhe peço a autoridade do Teu Santo Espírito para que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Senhor. Repreenda qualquer elemento que vise roubar esta palavra dos nossos corações e que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi e aparentemente Davi ele faz uma referência ao falso deus Baal, o deus dos cananeus, porque ele usa uma linguagem falando sobre águas, tempestades e trovões. E os cananeus, eles adoravam Baal, eles acreditavam que Baal era o deus da chuva. E chamavam alguns textos antigos encontrados deste povo, se referiam a Baal como o cavaleiro das nuvens ou coisa assim. Mas Davi, ele usa então essa referência dessa falsa adoração para falar sobre o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E ele usa então, ao longo do salmo, expressões como dilúvios, águas, trovões e etc. Mas se referindo ao verdadeiro Deus. E no começo aqui, nas primeiras linhas, nós vemos que isso daqui é uma convocação a um culto. Uma convocação ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E ele diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Nós vemos aqui que o chamado é para os filhos de Deus, aqueles convertidos, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que servem a Deus. Na verdade, são aqueles que receberam Cristo como Senhor de suas vidas. É verdade que Davi viveu muito tempo antes de Cristo, mas todos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e após a conclusão das Escrituras, todos que foram salvos, se foram salvos por Cristo. Isso se deu porque Deus determinou a cruz antes da fundação do mundo. Então todos que foram salvos em Cristo e por Cristo. Fora de Cristo não existe salvação. E Davi então ele faz um chamado para os verdadeiros convertidos, para tributar ao Senhor glória e força. Nós não vemos, eu ao menos, ao longo da minha vida, nunca vi uma época mais propícia para que o verdadeiro convertido, o verdadeiro filho de Deus, tribute a Deus glória e força como nessa época. Nós vemos o que está acontecendo no mundo e nós sabemos que isso é força de Deus e glória dele, porque todos estão impotentes diante do agir de Deus. Somente Deus pode determinar o fim dessa pandemia, esclarecer os homens na busca de uma vacina, na busca de um remédio, mas enquanto isso não acontece, nós vemos a força de Deus e a glória de Deus sendo manifesta em juízo de forma efetiva no mundo. O verso 2 diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então nós devemos tributar glórias a Deus, mas não uma glória qualquer. A glória é devida a Deus. Glória devida ao seu nome. Não é uma glória como a glória de homens,
somente com louvor ou somente com gratidão. Embora louvor e gratidão fazem parte são elementos da nossa adoração a Deus também. Mas a glória devida a Deus é glorificá-lo, conhecendo esse Deus verdadeiro e reconhecendo o seu agir na história. E como nós tributamos esta glória e esta força ao Deus verdadeiro? Adorai o Senhor na beleza da santidade, ou seja, adorando a Deus não da boca para fora, mas com santificação. Um Deus santo, ele exige um culto santo, uma adoração santa, sem profanações, com inteireza de coração. Não um culto aparente, um culto superficial, um culto como uma mera religiosidade, mas sim com santidade. O verdadeiro cristão, ele deve viver em santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Infelizmente o cristão peca, mas ele peca eventualmente, e se ele pecar, ele se arrepende, confessa e abandona. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O verdadeiro cristão, ele não vive em pecado, ele não permanece no pecado. Por isso é necessário adorar o Senhor na beleza da santidade. Depois do verso 3 ao verso 5, nós vemos falar sobre a voz do Senhor. Ou seja, Deus determinando ações. Verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Embora exista a referência, Davi usa os termos água, trovão, dilúvios, como eu falei no começo, para fazer um contraponto à falsa adoração ao falso Deus Baal, ao falso culto. No culto verdadeiro, Davi usa essas expressões, mas na simbologia bíblica, água representa também pessoas, não só pessoas. Existem outras representatividades também da água na Bíblia. Mas representa pessoas, como vemos muitas vezes no livro do Apocalipse. E aqui diz que ouve-se a voz do Senhor sobre as pessoas, sobre a humanidade. Troveja o Deus da glória. O trovão representa juízo. O Senhor está sobre muitas águas. Muitas águas nós podemos entender como multidões. Então nós vemos aqui que Deus exerce juízo sobre pessoas. E isso sempre foi assim. Não existe um lapso de tempo, não existe algum momento da história em que Deus não esteve no controle, em que Deus não esteve exercendo o seu juízo, em que Deus não esteve conduzindo os cursos da história. Deus exerce o seu juízo sobre as multidões, sobre as pessoas, sobre a humanidade. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Isso quer dizer que toda concentração de poder está em Deus. Toda majestade está em Deus. É certo que existem no mundo reis, presidentes, generais, estadistas. Mas se essas pessoas são reis, presidentes, generais e estadistas, é porque Deus conferiu tal autoridade a eles. Porque se Deus não conferisse esta autoridade a eles, eles nada seriam. Nós mesmos, como pessoas comuns, pelo simples fato de existir, se existimos, é porque Deus disse sim à nossa existência. Então todo poder está concentrado em Deus, toda majestade. Deus tem seus súditos que cumprem as suas determinações, anjos e homens. O Salmo 147, verso 15, diz que Deus, quando dá sua ordem, a sua palavra corre veloz na terra. E assim que se dará quando Deus der ordem para acabar com essa pandemia. A sua palavra correrá veloz na terra. E é assim que está acontecendo hoje. Deus deu ordem para essa pandemia e a sua palavra está correndo veloz na terra. Por isso nós tributamos glória e força a Deus. E Deus é presente, operando nas situações do mundo. A mão operandi de Deus está movendo todas as coisas, como sempre esteve. E essa grandeza, esse poder, essa majestade de Deus,
não se aplica somente sobre pessoas, mas sim sobre toda a natureza, fauna e flora. Nós vemos aqui do verso 6 ao verso 10, ao verso 9. Verso 5 ao verso 9. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O que vemos aqui, irmãos e irmãs, é Deus agindo não somente na humanidade, mas também sobre a natureza. Todos os eventos naturais que acontecem só acontecem por determinação de Deus. E, para não me prolongar muito, porque eu não sei se o celular que está sendo gravado essa mensagem ele suporta, mas vamos nos deter aqui ao verso 9. A ilustração que Davi usa aqui é a corça dando cria. Ou seja, a corça, para ter os seus filhotinhos, precisa da determinação de Deus. Isso só acontece porque Deus dá ordem para que isso aconteça. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Ou seja, aquela voz que disse: haja luz e houve luz, haja animais marinhos e houveram animais marinhos, hajam as bestas feras do campo e houveram diversos tipos de animais nos campos. É a mesma voz que determina nascer o filhote de uma corça. Ou seja, todas as coisas que acontecem estão sob o controle absoluto daquele que é poderoso e reina com majestade, que concentra todo o poder, inclusive da vida, da existência. Concentra em suas mãos. Deus tem sobre o mundo um império sem igual, como diz aquele hino. Já para ir finalizando, verso 10. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá sempre. O dilúvio aqui nesse contexto, então, para nós que adoramos ao Deus vivo, ele representa todo tipo de adversidade, todo tipo de dificuldade. O Senhor preside sobre elas. Se estamos passando alguma angústia, se estamos passando alguma aflição, se estamos passando alguma dificuldade, temores, inseguranças ou incertezas, tenha convicção que Deus preside sobre elas. Como lá no Egito, quando Deus mandou eles colocarem o sangue do cordeiro no umbral das portas, e deu ordem para que o anjo exterminador não matasse o primogênito que estivesse numa casa cuja porta estava marcada com o sangue do cordeiro. Se a pessoa marcou com o sangue do cordeiro a sua casa e passou a noite inteira aflita, ela passou aflita à toa, porque a palavra de Deus se cumpriu e aquele primogênito não foi ceifado a vida dele. Porque a ordem de Deus era não ceifar a vida de quem tinha a marca do cordeiro. E nós, como filhos de Deus, nós temos a marca do cordeiro em nós, o sangue de Cristo em nós. Haja o que acontecer conosco, Deus está no controle. Podemos ter segurança e descanso que Deus está no controle e nada pode nos separar do amor dele. E finalmente, para encerrarmos, o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Então nós vemos aqui a maneira diferente que o povo de Deus é tratado. Nós vemos aqui até um privilégio para nós. Não merecemos, não é merecimento. Mas Deus nos trata de forma diferente. O Senhor dá força ao seu povo. Não sabemos o que vem pela frente ainda, mas sabemos que Deus nos dará força para superarmos isso. O Senhor abençoa com paz ao seu povo, a paz que excede todo entendimento. É uma paz interna, que não depende de pessoas nem circunstâncias, e ninguém pode tirar da gente. E essa paz nos acompanhará, seja qual for o momento da história. Olhamos esse quadro dramático que está o mundo, mas podemos preservar a paz, confiando e sabendo que a voz poderosa e majestosa de Deus que está conduzindo todas as coisas. E um dia ele vai determinar que essa pandemia pare. Ou dando sabedoria aos homens de encontrar algum remédio, alguma vacina, ou simplesmente esse vírus parando de afetar as pessoas. Quando Deus der sua ordem, a sua palavra correrá veloz na terra.
Agora, esse tratamento é diferente para o povo de Deus. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Se você não se sente como um filho de Deus, descrito aí no verso 1, eu quero terminar só chamando você a uma reflexão, que está em João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse crer no seu nome não é apenas crer que ele existe, mas é crer a ponto de ter confiança absoluta em se submeter à sua palavra e aos seus mandamentos, mesmo que isso implique, de forma contrária aos nossos desejos, abandonar a nossa própria vontade para nos submetermos a Ele. Isso é crer em Cristo. Isto é receber Cristo como Salvador. E para finalizar, eu vou ler somente o 12 de novo e o 13 para encerrarmos essa mensagem de hoje. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Feche os teus olhos e faça uma oração. Diga a Deus: Senhor, eu gostaria de recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero me submeter aos seus mandamentos. Eu quero negar a minha própria vida, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Tendo Cristo como Senhor, submetido aos seus mandamentos, eu tenho certeza que me será dado o poder de ser feito seu filho. Da vontade da carne e da vontade do homem eu já nasci. Eu quero nascer agora da vontade de Deus. Feche os teus olhos e faça essa oração. Deus te abençoe.